Deus abençoe, pessoal. Hoje eu vou falar sobre alma, corpo e espírito, tá? Então, tem doutrinas que elas ensinam que alma e espírito é a mesma coisa. Não entendo dessa forma e vou pregar do jeito que o Espírito Santo de Deus me mostra, me ensina, tá? Tem uma função diferente, com certeza, da alma, que é uma conexão com o Espírito de Deus. A gente vai falar sobre isso aqui. Então, como o próprio Deus é um Deus trino, nós também, com certeza, somos trinos. Não tem como não ser, tá? Então, eu entendo que a alma define quem a pessoa é, né? Ela dá essa definição, né? Eu vou ler para vocês, Salmo 103, só o versículo 1, que fala assim, ó. O próprio Davi, né? Ele sentia prazer em cantar, em louvar a Deus. E quando ele falava assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele mesmo falava com a alma, porque era uma sensação de liberdade. Ele sentia prazer na alma de fazer aquilo, de louvar a Deus. Por isso que ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga, olha só, hein, ao seu santo nome. Então, tudo que há em mim, tudo que há nele, que é o espírito, a alma, o corpo, ele queria usar para louvar a Deus. Aí ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios, né? Não esqueça nem de um só de seus benefícios. Quando ele fala isso, ele está falando que nada venha fazer com que ele esqueça dos benefícios, da bondade, da misericórdia, do poder de Deus na vida dele, né? Então, quando ele cantava, ele se dirigia a Deus, ele se dirigia, né, de toda a alma. A palavra de Deus até fala, né, que a gente tem que amar a Deus, né, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, né? Deus fala que esse é o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, né? Então Deus, ele fala que quando a gente quando são os dois mandamentos mais importantes da Bíblia, né, que é citado, que fala que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, né? São os dois mandamentos que nós não temos como pisotear, né? Na verdade, nenhum deles. Mas esse é o mandamento mais importante, porque você pode cumprir todos os 8 mandamentos. Vamos botar, você tem 10 mandamentos, mas você cumpre 8. Mas se esses dois, ou um desses dois, você não cumpre, você quebra aliança com Deus. Porque ele fala para você amar igual Davi, a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né? Aí a gente vai entender por que a alma define uma pessoa, né? Vamos entender um pouquinho sobre a alma, mas vamos adiante. A alma é a parte que sente o quê? Emoções, né? Que se relaciona, que tem vontades, né? Então, a alma, ela interpreta a experiência física do corpo, tá? Então, ela não é um mecanismo. Todo sentimento, olha só, tudo que você passa, de ruim ou de bom, a alma interpreta. E se a alma não for bem cuidada, o que acontece? Ela vai vencer. Ela vence nesse sentido, porque ela pode fazer com que você entre numa depressão, porque ela fica angustiada, a alma se angustia, a alma tem sentimento, né? E o que você sente na carne, ela interpreta, e se você não alimentar bem o espírito, ela vai sofrer mutilações, ela vai se entristecer, tá? Que aí vem ou opressão, pode entrar uma opressão maligna, e também a alma pode se entristecer no Senhor,
que eu entendo como aquebrantamento, que o Espírito Santo de Deus permite alguma tristeza, muitas vezes te abater, que não é uma tristeza para o mal, é uma tristeza para você se aproximar de Deus, que eu conheço, eu entendo, eu já passei por isso, que chama-se aquebrantamento, que você tem uma sede, uma necessidade de se encher do Espírito Santo, de conhecer o lado espiritual, de viver o lado espiritual intensamente. Então existe uma tristeza, uma lacuna, né? Um buraco aberto que você não tapa com um copo de cerveja, você não tapa com as suas amizades, com muito dinheiro no banco. Você não consegue, sabe, sair daquele poço, daquela profundidade, se não for, né, o alimento espiritual, né? Se você não tiver uma conexão com Deus. Eu espero, como sempre, tá fazendo vocês entenderem, porque quando eu começo a metralhar aqui, eu vou falando o que Deus está colocando, mas eu quero que vocês sigam esse raciocínio, tá? Então tá, então a gente falou aqui, né, que a alma é uma parte que ela não é mecânica da pessoa, né? Porque, como assim? A criatividade, a inteligência, as emoções, igual eu falei, as decisões, tudo que torna a vida mais que um conjunto, entendeu? Automático, de processo automático. Porque vamos entender, se você tem um sentimento de raiva, se você não tiver o Espírito Santo de Deus operando em você, te conduzindo, o que vai acontecer? A sua alma vai sentir, né? Vai permitir que ela seja atingida por aquela raiva, por aquela emoção ruim, por aquele sentimento ruim, e você vai ser mecânico, você vai explodir, você não vai ter autodomínio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então vai acontecer o quê? Você vai acumular sentimento dentro de você, e a hora que você for tentar entrar num processo de defesa contra o seu inimigo, você vai acabar deixando a sua alma ser conduzida pelo seu sentimento, pela sua raiva. Isso não é bom. Então nós temos que controlar. A alma, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser conduzida, né, para que ela tenha mais força do que a sua carne, do que o seu mecanismo, né? Porque a carne ela não pensa. A carne, ela é impulsiva, ela age. Então é necessário que você conduza a sua alma, né? Que o Espírito de Deus esteja alimentando o seu espírito, para que a sua alma tenha controle sobre o seu corpo. Eu tô tentando fazer vocês entenderem. Aí ele continua aqui, né? Que como eu falei, né? A carne, né? Torna a vida mais o quê? Automática, né? Mas vai depender de como a sua alma sente, de como você deixa ela ser atingida. Então a alma, ela é um elo entre o corpo e o espírito, né? Ela está ligada à parte física e também à parte que não é física. Não sei se eu tô complicando, tá? Mas ela tem esse elo, né? Igual eu te falei, né? Uma trindade também. Então, o espírito é a parte que tem comunhão com Deus. Esse é que nós temos que alimentar, né? Para ela fazer com que a nossa alma, ela não sinta todo o reflexo da nossa carne. Ela não seja atingida pelos desejos carnais, os desejos adâmicos, né, da descendência adâmica, de maldição, que nós estamos sobre essa descendência. Até interessante falar sobre descendência, né, porque eu falei que Jesus, acabei fazendo uma pregação na semana passada, e eu acho que eu frisei muito, Jesus não é descendência adâmica, ele é descendência adâmica, só que ele não originou do pecado, né? Eu vou fazer rapidinho, falar sobre isso, porque eu falei, gente, eu falei tanto que Jesus não é, ele veio da descendência adâmica de Davi, né? Ele veio da descendência de Adão e Eva, mas ele não originou do pecado, então isso não fez dele pecador, tá? Só para quem ouviu a pregação da semana passada ter um entendimento melhor. Mas voltando à alma, né? Então eu falei que a alma, né, ela é um elo, né? Ela entre o corpo e o espírito, ela está ligada à parte física, né? E a parte que não é física,
tá? Então não importa. O seu corpo vai morrer, mas sua alma vai permanecer. E o espírito, né, é aquela força, é aquele sopro de vida que Adão recebeu. Mas a alma, ela é você. É como se fosse um segundo corpo, tá? Um segundo corpo que não precisasse de corpo para continuar vivendo. Mas ela tem todos os sentimentos de um corpo, né? Mas ela é controlada pelo quê? Pelo que você alimenta o seu espírito. Se você alimenta mal o seu espírito, o que acontece? A sua alma, ela vai ficar fraca igual a carne. Ela vai desejar o que é errado. Porque ela é movida de quê que eu falei, né? De sentimento, de emoções, né? Ela interpreta toda a experiência física do corpo. Então, tudo leva a você alimentar o seu espírito para poder controlar a sua alma e, com certeza, a alma controlar a sua carne. Tá bom. Então, a gente entendeu isso aí. Então, vamos lá de novo. O espírito é a parte que tem o quê? Comunhão com Deus, que eu acabei de falar, né? Agora, e a alma é a parte que torna essa experiência pessoal e individual. Tá bom, então vamos entender. Quando você alimenta seu espírito, né? Você permite o Espírito Santo de Deus te orientar, né? Falar o seu espírito. O que vai acontecer? Vai haver uma comunhão com Deus, né? E essa alma, o que vai acontecer? Ela vai tornar essa experiência, essa intimidade pessoal que você está tendo com Deus, o que? Individual. A partir da hora, Deus vai tratar de forma individual com você. Então, muitas coisas que a gente pensa assim, mas aquele lá, aquele irmãozinho lá, nossa, é tão diferente, Deus trata ele diferente. É que cada alma é individual, sabe? Nós temos uma experiência, eu tenho uma experiência com Deus, você vai ter outra experiência com Deus. Então, não adianta a gente querer seguir aquele caminho daquele irmão, porque a experiência, a intimidade que ele tem com Deus é outra. Deus vai falar de acordo com aquela alma individual, tá? Ele não vai tratar todo mundo, ele não vai colocar todo mundo no mesmo pacote e vai tratar do mesmo jeito. Não é assim, tá bom? Então vamos lá. Gente, de repente vocês estão ouvindo aí um barulhinho a mais aí no áudio, mas é porque o ar tá ligado, tá bem quente aqui no Rio de Janeiro. Então eu liguei o ar-condicionado e aí não tem como, né? Aí vaza esse barulho chato aí, mas tem que ser, senão eu não aguentaria pregar aqui nesse quarto fechado. Então vamos lá. A alma interpreta, né? A gente viu lá, e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Então tá, a sua alma, ela vai pegar, ela vai interpretar tudo como você está alimentando o seu espírito, de que forma, o que você está botando para dentro de você, como é que é a sua comunhão com Deus. Ela vai lá, ela vai interpretar, peraí, ele não alimenta o espírito, ele só alimenta a carne. Então ela vai ser conduzida pela carne, tá? Então cada dia que você deixa de ouvir uma pregação, cada dia que você não água a semente que está sendo lançada nessa terra, que é o seu coração, e você vai largando para lá, vai outro espírito, que não é o Espírito Santo, te conduzir. E aí, quanto mais a alma ela interpretar esse segmento, essa distância do Deus vivo, você vai enfraquecer na carne, e aí você não vai ter a autonomia da sua vida, você não vai dirigir, o Espírito Santo de Deus não vai poder te dirigir mais. Quem vai dirigir você é a sua alma, porque ela está interpretando aquilo que você está colocando para dentro da sua mente. Tudo que você vai colocando para dentro, depositando aquelas coisas podres lá, a sua alma vai interpretar e ela vai desejar aquilo que você alimenta, tá? Então não tem como, gente. Tô tentando ser mais simples possível, mas aí muitas vezes enrola um pouquinho, porque a gente está falando sobre escatologia, sobre coisas do futuro, né? Sobre uma eternidade da alma, uma coisa que a gente não conhece, que a gente desconhece. A alma é eterna. Nossa, como é que você vai saber se ela é eterna se você não morreu? Então a gente está falando de coisas futuras, né? Coisas assim mais profundas, tá? Então pode ser que
vocês têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas aí fala aqui, ó. Tá, então nós entendemos, né? Que ela capta tudo que é ruim. A tua alma capta tudo que é ruim, tudo que você coloca pra dentro, né? Agora o espírito, né? Lá, o nosso espírito, aquilo que você tem comunhão com Deus vivo, né? Você vai lá, lê uma Bíblia, você medita num versículo, você ouve uma pregação. Então, o espírito é uma ligação com as coisas o quê? Espirituais, tá? Então, Deus é o quê? Deus é espírito. O espírito é aquilo que dá o quê? Vida para você. Te dá força para viver, tá? Te dá ânimo, te sustenta. Então isso é o espírito de quê? De Deus, né? Porque toda vida, né, vem de Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Então você tem que estar ligada, o seu espírito tem que estar ligado ao espírito de Deus, tá? Agora, se o espírito do mundo te conduzir, obviamente você se afasta de Deus. Porque Deus fala, seja santo porque eu sou santo. Não tem comunhão, né, com uma prostituta, vamos entender, com uma meretriz, porque quem faz corpo com uma prostituta, com a meretriz, é uma prostituta. Então a prostituição aqui não é só rodar bolsinha na esquina não, gente, eu tô falando prostituição espiritual, aquilo que passa à frente de Deus, aquilo que você coloca como seu Deus, então passa a ser uma prostituição espiritual e afasta o Espírito Santo, né? Ele vai parar de trazer, de te alimentar. Então aí você vai enfraquecer a sua alma, automaticamente vai ser corrompida, ela vai estar todo o tempo ali dirigida pela sua carne, e aí você não vai conseguir dizer não para o pecado, porque ela está sendo, né, o seu espírito está sendo mal alimentado. Tá, então a gente tá entendendo que o espírito ele vai definir, né? Ele define as grandes influências da nossa vida. É o espírito que recebe a influência do Espírito Santo, tá? Que convence você do pecado, da necessidade de se arrepender. Ele te convence, ele mostra, né, a salvação, ele te dá esse entendimento da salvação, né? Ele que dá acesso a um relacionamento pessoal com Deus. Ele traz tudo isso. Lá em Romanos, capítulo 8, 16 em diante, eu vou lá na Bíblia, que é mais fácil, quer ver? Tá, então vamos lá. Pera aí, Romanos, o que eu falei? 8,16, né? Tá, então vamos ler aqui, ó. Eu vou ler mais um pouquinho acima, que é sempre bom a gente ler um pouquinho acima, né? Eu vou ler do 13, tá? Aí fala assim, ó. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Então é fato, né? Você não tem como fazer todas as vontades da carne. Não, eu até uso, é legal falar, um exemplo. Você tem diabetes, tá? Aí você sabe, na sua razão, né? No seu subconsciente fala assim, olha, eu não posso comer doce, Mas se você não tiver uma força para falar não, quem vai vencer a carne e vai acontecer o quê? A sua glicose vai aumentar, obviamente, você pode vir até a falecer, né? Morrer, porque você não conseguiu controlar o desejo da sua carne. Você não conseguiu controlar aquela vontade de comer. Então, é por aí, tá? Então fala assim, ó, porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. Então no caso aqui é espiritualmente, né? Se você vive uma vida totalmente abominável, uma vida contrária à vontade do Espírito de Deus, obviamente você vai morrer, você não vai ser eterno, você vai ter uma morte espiritual, tá bom? Tá, quando eu tô falando aqui de morte espiritual, obviamente, uma pessoa que está no inferno,
ela é morta espiritualmente. Por quê? Porque ela não tem uma conexão com Deus vivo, com o Espírito Santo de Deus. Então, obviamente, você está morto espiritualmente, tá? Mas você vai ter uma eternidade no inferno. Aí eu não considero nem viver, né? Eu considero que você vai ter uma sobrevida. Você vai sofrer no inferno. Vai ter uma vida eterna de sofrimento. Então, você está morto espiritualmente. Obviamente, você é um zumbi. Você está vivendo ali para sofrer, né? Eu vou ler aqui nessa linguagem mais facinha aqui, a linguagem de hoje. Eu vou repetir o que eu estava lendo lá na King James atualizado. Fala assim, né? 13, ó. Vou ler de novo. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, que é a carne, né? Vocês morrerão espiritualmente, tá? Então, aqui nesse tempo, né? Nessa terra, você vai morrer espiritualmente. Então, vamos botar zumbi, né? Que não existe, mas a gente vai colocar pra gente entender que você vai estar vivendo, mas vai estar morto por dentro, né? Ela falou, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, é isso que eu tô te falando. Você pode morrer fisicamente, ter uma vida eterna de sofrimento, uma morte espiritual eterna, mas ter uma eternidade com o demônio, com Satanás, ou ter também uma morte espiritual. Você está vivendo, você come, bebe, brinca, mas a sua alma está ressentida. A sua alma, ela está captando o sofrimento da carne. Ela capta. E aí ela fica entristecida. Por isso que Deus, ele fala que a nossa alegria, ele fala assim, é a força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele fala assim, né? Olha só, a alegria do Senhor é a nossa força. E ele fala que a alegria vem, né, a partir da hora que você sabe que você tem uma eternidade com Deus, né? Que você sabe que você vai ser salvo. Que ele chama a alegria da salvação. Então, quando a pessoa que ela tem uma conexão com Deus, tem um espírito bem alimentado, né? Ela tem essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo, e ela se entristece, Deus não se agrada. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Se alegrar. Tá levando chicotada? Glorifica a Deus. Continue glorificando a Deus no temporal, porque nós não podemos nos entristecer, mesmo quando estamos sentindo essa chicotada na carne, né? Passando por uma tempestade, por um temporal, né? Provisório, claro, porque Deus fala que todo fardo é leve. Aquele fardo pesado é quando você está distante de Deus, aí você não suporta carregar, né, sustentar o fardo, que é o peso, né, dos problemas. Então, por isso que Deus está falando, se alegre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, né? A partir da hora que você sabe que você é eterno com Cristo, você não está mais preocupado quem pode matar a sua alma. Quem pode matar a sua alma? Quem pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Então você sabe que quem tem poder para jogar a alma no inferno e destruir o corpo é Deus. Ele é o único que pode destruir, né? É até engraçado que essa partezinha, as pessoas entendem que o final desse capítulo, quando fala assim, Deus tem poder para matar a alma e destruir o corpo. Aí a pessoa entende que a alma, ela morre a partir da hora que fala que a alma vai ser destruída. Não, a destruição da alma é a partir da hora que ela perde a eternidade com Cristo. Ela vai ser destruída, mas é uma destruição que é uma separação, tá? Daquele corpo espiritual com Deus, né? Porque o que a gente vai levar para o eterno o Deus vai recolher o espírito, né? E a alma, que é eu gosto até de dizer que é o corpo espiritual, né? Porque o corpo sem a alma está morto, e a alma sem o corpo, ela não está morta, ela continua vivendo. Então o que acontece? Essa alma,
ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E para isso ela tem que haver um alimento espiritual. Você tem que estar recebendo todo de uma porção do pão da vida, que seria o verbo que se fez carne, lá em João capítulo 1, versículo 1. Então ele continua aqui: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá? Senão você vai ser só uma criatura, tá? Como eu sempre falo, um cachorro, um cavalo, um gato, uma criatura, foi criado por Deus, mas não tem uma filiação divina, né? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz que tenham medo, não faz que tenham medo. Então você não é escravo do pecado, você não tem mais medo do futuro. Aí fala, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito, olha só, hein, para afirmar que somos filhos de Deus. Ponto. Então, a partir da hora, nós somos filhos de Deus, porque recebemos as bênçãos que estão sendo guardadas, né? Que estão guardadas para nós. Você começa a receber. Então, é muito importante. É isso que eu estou te falando. Mesmo passando por algum sofrimento, você consegue dirigir a sua alma. Você consegue controlar os seus desejos, as suas vontades. Porque é aquele negócio, né? O pecado, a partir da hora que você peca, né? O que é a consequência? Ele vai gerar o quê? Qual é a consequência? Ele vai gerar a morte espiritual, e muitas vezes até a morte física, né? A morte espiritual. Tá bom, então nós lemos em Romanos capítulo 8, né? O destaque aqui seria o versículo 16, que o próprio Espírito, né, testifica com o nosso espírito, né, que somos filhos de Deus. A partir da hora que testifica, que há essa comunhão, você entende que você é filho, você deixou de ser criatura, né? Mesmo sendo descendência adâmica, você quebrou essa morte que você teria se você continuasse na maldição de Adão e Eva. Você quebra essa maldição e agora você é eterno com Cristo Jesus, como ele é eterno. E tem um lado também, né, que quando, né, o seu espírito está em rebelião com o Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, o que acontece? Você vai receber influência negativa, que seria as influências satânicas, malignas, tá? Quando o Espírito está afastado do Espírito Santo, é como se você estivesse morto, igual eu falei ali, né? Deus não pode operar na sua vida, ele não pode te fortalecer para você vencer a carne, né? Porque a gente sabe que Deus é a fonte da vida, né? Só podemos conhecer a Deus espiritualmente. Nós não temos como conhecer a Deus lendo uma Bíblia, fazendo uma teologia, fazendo um seminário. Você não pode conhecer a Deus dessa forma. Então é muito mais além. Você quer conhecer a Deus, você tem que realmente se alimentar da palavra de Deus como um todo, porque o Espírito Santo de Deus é que vai te ensinar a Bíblia. Então tem muitas pessoas deixando a teologia, a ciência, sei lá, elas emendam tudo para ter entendimento da palavra, e nós não precisamos disso. Eu canso de dizer, a partir da hora que você lê a Bíblia, se alimentar, orar, pedindo a Deus entendimento, é o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar. Não tem esse negócio de que, lá na Bíblia, no hebraico, no grego, fala isso, fala aquilo, não. Não pensa dessa forma, porque senão você vai deixar o diabo te confundir. Sabe por quê? Porque Deus, ele veio ensinar as pessoas humildes, não foi as pessoas sábias, inteligentes, cultas. Então as pessoas simples, elas muitas vezes não têm acesso a isso. Então ela vai ter que ouvir o que um teólogo conta para ela, o que quer dizer em hebraico, o que quer dizer em grego essa palavra. Isso vai trazer confusão para sua cabeça. Se não fosse de Deus a Bíblia, né, Deus não permitiria que ela chegasse para nós com essa tradução de hoje.
Deus está facilitando cada vez mais o nosso entendimento. Então, a partir da hora que essa Bíblia chega na sua casa, com essa tradução, é a permissão de Deus. Então, esquece esse negócio de, lá no hebraico, lá no grego, lá não sei o que, lá tá dizendo isso. Tem pessoas que falam, que a parte quando Pedro ele foi repreendido 3 vezes por Deus, que antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Tem pessoas que falam que aquilo lá não é ave, não é galo. Outros falam que Jesus não desceu ao mundo dos mortos para pregar, né? Que aquilo é coisa da nossa cabeça. Eles começam a tirar a verdade da Bíblia. Deus, ele não permitiria, enfim, isso na cabeça de vocês, chegar uma tradução adulterada na sua mão. Porque ele sabe que são pessoas simples que vão ler, que vão se alimentar, tá? Se Deus permitiu chegar a essa tradução na sua mão, é porque ali é dessa forma que você tem que entender. Leia a Bíblia e deixe o Espírito Santo te dirigir. Não acredite em nada que os outros falem, tá? Deus fala, nem se for um anjo lá no céu descer e chegar na porta da tua casa e te contar, olha, você tá aprendendo errado, não é isso. Não creia nesse anjo, tá? Então tem que ter muito cuidado. Eu não sei porque que eu tô dizendo isso aqui, mas é porque, infelizmente, as pessoas têm muitas dúvidas por causa, né, de ensinamentos teológicos, né? E isso aí perturba uma pessoa. Tem que ter muito cuidado. A Bíblia é nua e crua. É o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar e é essa Bíblia que tá aqui, tá? Esquece a Bíblia em hebraico, em grego. Essa ficou para trás. É a Bíblia que tá na tua mão. Essa é o verdadeiro evangelho. Amém? Tá, então voltando a falar mais um pouquinho da alma, né? E do espírito. Então, a gente sabe que Deus é espírito, né? E é importante que ele seja adorado como? Em espírito. Deus fala, né? Que tem que adorar Deus em espírito e verdade. Como você adora Deus se você não tiver um espírito enriquecido, alimentado? Não tem como você adorar espírito. Aí você vai adorar igual muitos teólogos, cientistas, muitas doutrinas falsas adoram, com um conhecimento carnal, com um conhecimento que não vai levar a coisa nenhuma. Não deixa ser iludido por causa disso, porque Deus quer o verdadeiro adorador, tá? Deus quer a simplicidade. Então, a Bíblia também diz que o Espírito tem o quê? Emoções, né? Ele toma decisões, o Espírito de Deus, tá? Que algumas doutrinas falam que ele não é uma pessoa. Deixa bem claro que ele toma decisão, né? Como o quê? Como a alma. Tá? Então, a alma e o Espírito estão interligados, tá? Intimamente interligados, junto com o corpo. Não tem como separar, né? Só depois que você morrer que vai separar. Mesmo assim, você vai receber um corpo glorificado, que não morre, né? Que não adoece, mas enfim. Vamos ler lá, 1 Tessalonicenses 5:23. Então, vamos ler então. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ó, aí fala aqui, né? 1 Tessalonicenses, né? 5:23. Aí fala assim, ó. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí deixa bem claro, né? Que nós temos uma alma, um corpo e espírito. Então, independe das pessoas falarem que a alma e o espírito é a mesma coisa. Não entendo dessa forma. Eu tenho certeza que se vocês lerem a Bíblia sozinho, né? O Espírito Santo de Deus vai mostrar e vai fazer, com certeza, vocês entenderem isso também. Então, na Bíblia, a grande luta é pelas nossas almas, né? Se nós lermos em 1 de Pedro, eu só anotei aqui, eu vou ler... capítulo 1, versículo 9, fala, né? Fala assim, ó, vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Então, a partir da hora que você tem fé na sua salvação, na sua vida eterna, tá? Aí independe, né? Da circunstância, porque a partir da hora que você tem essa fé, você tem essa alegria da salvação, você consegue viver sorrindo mesmo passando por situações difíceis na vida, né?
Tá, então a gente sabe que o corpo ele tá sujeito às regras do pecado, né? Ele tá destinado a morrer. O espírito ele volta para Deus, né? Mas a alma ele tem uma escolha, ele vai escolher aonde ele quer passar a eternidade. A alma ela tem poder de decisão, tá? Quer ver? Vamos lá em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Fala assim, ó. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Ponto, tá? Então aí a gente vai refletir nisso aí. Engraçado que tá bem claro, né? Qualquer um que lê isso aqui, qualquer pessoa mais simples que for, né? Que nunca leu uma Bíblia, quando ela lê isso aqui, ela vai entender o quê? A minha alma não morre. Olha só. E não temais o que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Tá, ponto. Encerrou. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aí tem uns, né? Umas pessoas aí se diz muito inteligente, né? E pega esse último versículo e deturpa o versículo acima. Porque ele quer fazer você entender o quê? Olha, se a alma ela não morre, como que nesse final do versículo, né? Fala, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então ele vai falar para você que a sua alma vai ser destruída e que ela vai morrer. Então essa destruição aqui, obviamente, né? A partir da hora que você não está com o Senhor Jesus, você é uma pessoa destruída. Você é uma pessoa sem vida, né? Você é uma pessoa morta espiritualmente. Então você vai ter uma eternidade no inferno, tá? Então é isso que quer dizer a destruição. Quando Deus fala, temei antes, quer dizer, temer a ele, aquele que pode destruir no inferno. Olha só, ele tá falando do inferno. Aí a pessoa vem falar, Hades, inferno quer dizer Hades, né? É sepultura. Gente, inferno, é lugar de destruição. Aí fala, ó, tanto a alma como o corpo. Então tem que ter muito cuidado. Tá bem claro, a Bíblia veio na tua mão clara. O Espírito de Deus é tão bom que ele não deixou ninguém botar palavras difíceis para você. Ele deixou bem claro para você entender. Então não vá na cabeça de pessoas que estão querendo contradizer o que é santo, tá? O que o próprio Deus entregou na tua mão. Então ele fala, vai ser destruído porque você vai ter uma morte eterna, você vai estar longe do Espírito Santo. Então é obviamente que vai ser destruída, tá? Enfim, vamos lá. Você vê, né? Então a gente sabe que se a gente aceitar Jesus como Salvador, né? As nossas almas vão, né? Vão receber um novo corpo espiritual, como eu falei, para morar com quem? Com Jesus Cristo lá no céu, né? É muito importante a gente cuidar da alma. A alma, ela precisa o quê? Resistir à nossa natureza humana, à nossa natureza pecaminosa. Ela tem que sujeitar à vontade de quem? À vontade de Deus. Aí a gente vai ler, quer ver? 1 de Pedro 2, versículo 11. Eu quero ler na Bíblia, deixa eu achar aqui, acho que eu já estou até em 1 de Pedro aqui. Olha só. Fala assim, ó. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros e de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Olha só, você está de passagem, você está fazendo uma viagem aqui, olha só. Lembre-se que vocês são estrangeiros, ó, de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma, tá? Tá, vamos ler agora Apocalipse, versículo 6, do 9 em diante, que fala assim, ó. Então o cordeiro quebrou o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas do que tinham sido mortos, porque havia anunciado as mensagens de Deus, e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte, ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram?
Cada um deles recebeu uma roupa branca e foi dito a eles que descansasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Tá? Essa partezinha também tem polêmica, né? Tem gente, quando ela quer destruir a palavra de Deus, ela não consegue, né? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus que ensina, como eu falei, então não vai ter ninguém que tire essa verdade de você. Só que ele deixa bem claro, eu gostaria que vocês fossem ler, porque é que fala, né, as almas clamando a Deus por justiça, né? Então quer dizer que a sua alma, ela vai ter uma consciência, ela vai continuar com o Senhor, esperando a ressurreição do corpo, né? Para haver depois uma declaração definitiva, que seria o julgamento definitivo, né? Diante do céu, diante do inferno, que aquelas pessoas aceitaram Jesus como Salvador desde o princípio, e as pessoas que estão no inferno vai ter um julgamento também, né? Então vai ser declarada. Então esse testemunho vai ser para as pessoas verem, né, esse julgamento, tanto as pessoas que vão viver eternamente no inferno, como as pessoas que vão viver no céu. Na verdade, que já estão vivendo no céu, né? Mas aí vai ter uma declaração, um testemunho, né, na vinda de Cristo, que seria o julgamento. Lucas 16 também, do 19 ao 31, nós já preguei sobre isso, que fala, né, que as pessoas também tentam torcer, né? Muitos acham que se trata de uma parábola, mas na verdade não é uma parábola, mas uma história contada em forma de parábola, tá? E que seria, que nós já lemos lá, eu vou lá, né? Que na verdade o que ele traz é o quê? É a realidade do mundo espiritual. Jesus, ele traz essa realidade. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo, né? Porque ele conhece o mundo dos mortos, né? Então ele conta uma história em forma de parábola para mostrar para você como é depois da morte, né? Então você não pode saber. Como é que você saberia? Você nunca morreu, então para saber, né? Você teria que ir para o outro lado, e a única pessoa que foi para o outro lado foi Jesus, né? Tá, então vamos ler Lucas aqui, olha só. Capítulo 16, vamos ler rapidinho aqui, ó. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, o que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre homem morreu e foi levado para os anjos, para junto de Abraão, na festa do céu. Então tá bem claro, né? Que ele morre, esse homem simples, esse mendigo lá, e que ficava largado lá na frente da casa do rico, né? Comendo as migalhas que caíam da mesa do rico, e foi para o céu junto do seio de Abraão, né? Aí fala aqui, ó, para junto de Abraão na festa do céu. Ainda deixa bem claro que Abraão já está lá, tá? Aí fala aqui, ó, o rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então, aquele homem que não queria ajudar os pobres, né? Ele simplesmente viu, olha só. Ele olhou e viu que aquele homem que vivia na porta dele, ele viu lá, ó. Quando olhou, viu lá de longe, ó, Abraão e Lázaro ao lado dele. Então, ele viu Lázaro do lado de Abraão no céu. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avisem, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas, que seria
a Bíblia, tá? Para o avisar, que eles o escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não escutaram, né? Não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão nem mesmo que alguém ressuscite. Então não tem mais jeito. Não há uma separação. O que está no céu não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode ir para o céu, e acabou. Tá, então entendemos que há dois destinos. Você tem dois destinos, ou com Deus ou com o diabo, né? Então tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas, muitas que eu falo, na verdade eu falo dos adventistas do sétimo dia e falo da Testemunha de Jeová, tá? Que vão enfiar na tua cabeça que você é uma alma e que a alma que pecar, ela morrerá. Eles vão usar o livro de Ezequiel, capítulo 18, o versículo 4 e o versículo 20. Então a primeira coisa que eles vão fazer, né? Vão perguntar, você é uma alma, né? Ou tem uma alma? Aí você vai ter que responder, né? Então é claro que a gente vai responder. Nós temos uma alma, nós não somos uma alma, tá? Lá em Ezequiel, quando eu falei que as Testemunhas de Jeová e as dos Adventistas usam, é para te confundir. Porque, obviamente, tá falando da destruição, né? Da alma. Então quer dizer o quê? A destruição da alma é como eu falei lá em Mateus 10, 28, né? Não temais o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como um corpo, né? Que seria destruir tanta alma como um corpo, porque você não vai ter mais uma comunhão com Deus. Tá, então nós entendemos isso aí, que é esse tipo de destruição que se fala aqui, mas não quer dizer que você não vai ter uma eternidade. Tá bom. Agora, o uso da figura do sono também, que as Testemunhas de Jeová costumam usar, né? Falando, né? Lá em Ezequiel 18, 4 e 20, ela fala o quê? Que você vai entrar no sono profundo a partir da hora que você sai desse plano, que você morre. Mentira, tá? Não só ela, mas a adventista também pensa dessa forma. Porque nós temos uma consciência. Então, essa figura do sono, né, que eles usam para justificar a morte, é mentira. A morte só é comparada, né, ao sono no sentido, né, que fisicamente olhando, você olha para um morto, você vai ver que parece, né, realmente que ele está dormindo. Então é nesse sentido. Até Paulo usava também dessa forma. Mas de forma nenhuma que você vai estar nesse estado de dormência e de inconsciência, tá bom? Então quando chega nessa questão da consciência, né, do morto, né, a comparação ela já não vale mais com o sono. A gente pode até entender, porque se parece, você olha para o morto, você entende que ele está dormindo, parece que está dormindo, te traz uma certa tranquilidade, que ele não está sofrendo, mas não é bem assim não. Eu acho até engraçado, as pessoas, quando alguém costuma morrer, a pessoa, geralmente ela se preocupa onde está o corpo. Aonde que está o corpo, o que aconteceu com o corpo, mas ninguém se preocupa onde está a alma, o que está acontecendo com aquela alma, tá? Porque ali há sofrimento depois da morte se essa pessoa não servir a Deus. Então o próprio Paulo, ele chegou a falar que viver é Cristo, morrer é lucro. Então por que uma pessoa falaria isso? Né? Olha só, viver é em Cristo, é assim que ele entende, e morrer é lucro. Então ele falava que estar com Deus, que estar com Jesus era muito melhor, que ele preferiria partir. Então se a pessoa ela prefere partir, é porque obviamente ela não vai ficar inconsciente. Porque, pensa bem, se Paulo ia querer morrer para ficar num estado de inconsciência. O mesmo eu entendo que Jesus, ele também, quando ele falou para aquele ladrão que foi crucificado com ele, né? Ele chegou para aquele ladrão e disse, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, hoje Jesus falando para esse ladrão que foi crucificado com ele, estarás comigo no paraíso, né? Deus prometeu para aquela pessoa que naquele instante ele estaria com Jesus no paraíso. Então, peraí, se realmente for verdade o que os adventistas e as Testemunhas de Jeová falam, Jesus está mentindo. Concorda que Jesus estaria mentindo? Porque se aquele ladrão morresse e ficaria no estado de inconsciência,
E Jesus estaria mentindo para o ladrão, estaria enganando. Né? Por quê? Porque ele não entraria nesse paraíso coisa nenhuma, né? Muito menos ia ter consciência do que estava acontecendo. Tá, então a gente entende que não faz sentido Jesus ter dito isso se isso não fosse se cumprir, concorda? As testemunhas de Jeová, elas usam esse mesmo versículo, tá? É engraçado, de Jesus do lado dos ladrões na cruz, elas usam, só que olha como é que elas usam, eu até anotei aqui separado que fala assim, ó, eles alteraram esse texto, né, o sentido do texto, olha como é que eles colocam, ó, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Olha só a astúcia do diabo, né, como ele gosta de enganar. Olha só, vou repetir de novo, olha como é que eles colocaram. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Né? Não é Jesus falando, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Então você vê que está totalmente alterado, não é? Porque quando fala em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, ele quer dizer, olha, Jesus está falando para naquele dia, mas você vê que não tem sentido essa mudança, porque, olha só, como Deus falaria assim, ó, em verdade te digo amanhã? Será que Deus poderia falar, em verdade te digo amanhã, ou em verdade te digo ontem? Entendeu? Ele não poderia usar isso. Obviamente, ele falaria, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, agora, é nesse sentido. E não hoje, vírgula, que ele estaria dizendo naquele momento, né? Então é uma forma diabólica que o inimigo usa para confundir os incautos, as pessoas que não têm conhecimento, não deixam o Espírito Santo dirigir, então ela vai mesmo, vai naquele ensinamento, porque aquelas pessoas deixam aquela doutrina dirigir a vida dela, elas não pensam por si, então isso é muito perigoso. Tá bom, então vamos agora, eu quero falar de 1 de Pedro, versículo 4. Eu vou ler o 4, tá? 1 de Pedro 4, capítulo 4. Então, tem uma situação também que eu não sei, mas as pessoas elas querem tirar a verdade da Bíblia. Aqui deixa bem claro, né? Fala aqui, ó, no capítulo 4, ó. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado, que a gente entendeu que a partir da hora que você sofre, independente da circunstância da sua vida, você vai treinar sua alma, seu espírito para obedecer a Deus, né? Aí fala, então de agora em diante, vivemos o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não deixe dominar pelas paixões, né? Não deixar a carne falar mais alto. Aí eu vou continuar lendo, olha só. No passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês se juntam com eles nessa vida louca e imoral. Não, até errei. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam, né? Os pagãos ficam admirados porque vocês não se juntam com eles nessa vida de loucura, né? Imoral. E por isso os insultam. Aí vem a partezinha que eu quero entrar. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Aí vai haver um julgamento, né? Tanto dos vivos como os mortos. Foi o que eu falei. Né? Claro que uns que morrem já estão, né, no céu com o Senhor, mas esperando o julgamento na vinda de Cristo, vai haver uma declaração diante do inferno, diante do céu, as pessoas que viveram conforme a lei de Deus e as pessoas que foram condenadas, né, para maldição eterna. E que vão estar lá sendo destruídos lá, porque vai estar sem o Espírito Santo de Deus, vai estar sendo destruído pelo pecado. Tá, então a gente já entendeu isso aí. Aí ele veio aqui, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual com Deus, como Deus quer que eles vivam. Aí vem a confusão. As pessoas não creem nisso aqui.
Eu creio plenamente que Jesus, né, como o próprio Deus, até eu vou colocar assim, o Jesus Cristo, se ele morreu, né, quando ele saiu da carne, deixou a carne dele no sepulcro, ele desce ao Hades, ele desce à sepultura, as pessoas que estão lá, ele prega um evangelho. Quem são essas pessoas? As pessoas que viveram no Velho Testamento, que desobedeceram a Deus, que não quiseram ouvir, que foi destruída na época do dilúvio, né, que só 8 pessoas durante 120 anos, enquanto, né, a barca estava sendo feita, que Noé, né, e a família dele estava fazendo, foram salvos só 8 pessoas. Imagina só 8 pessoas no mundo inteiro. E toda a humanidade ser destruída. Você acha que Jesus não viria? Ele só viria por você? Ele só viria por nós? Não, ele só viria pela descendência de Noé e aquele monte de ser humano que desobedeceu, que não conheceu o verdadeiro evangelho, que não está debaixo do sangue de Cristo. O sangue de Cristo não é só para você, é para o Antigo Testamento também. As pessoas que morreram sem Cristo. Que agora ele foi ao mundo dos mortos, pregou para essas pessoas que estavam cativas na mão do diabo, né? Vão entender, tá? Eu quero que vocês entendam, porque tá bem claro aqui, ó. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Ó, então houve um julgamento naquela época, eles morreram, todos os seres humanos morreram. Aí o que acontece? Jesus morre e ele vai até naquele lugar onde estão esses mortos, quer dizer que continua uma vida, né? Uma sobrevida ali. Aí fala, o evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudesse viver a vida espiritual com Deus, quer que eles vivam, viver a vida espiritual com Deus, que quer que eles vivam. Então Jesus vai lá e prega, porque ele não morreu só para o Novo Testamento, ele morreu para o Velho. Muitas pessoas morreram na época de Noé por desobediência. Deus não ia permitir que aquelas almas ficassem sendo atormentadas eternamente. Se ele morreu, ele levou no cativeiro a morte. Então é mais um motivo que a morte que os vivos permanecem. Ou melhor, que os mortos permanecem vivos, entre aspas, né? Porque eles estão tendo uma vida enclausurada na mão de demônios. Aí as pessoas usam isso aqui, muitas doutrinas aí, para justificar o purgatório. Eu não acredito em purgatório. Porque hoje você só pode morrer uma vez, né? Igual em Hebreus 27:9, eu acho. Que eu já até preguei sobre isso. Que você só morre uma vez, não pode morrer a segunda vez. Então não vale para o Novo Testamento, não vale para nós hoje, depois de Cristo. Só vale para as pessoas que morreram antes de Cristo, antes de ouvir o evangelho, tá? Então essas pessoas, elas tiveram uma segunda chance, sim, porque elas morreram antes de Jesus ressuscitar. Então vale. Agora, para as pessoas que morrem depois de pregar do evangelho, aí não. Aí agora você vai pagar nessa vida, não tem esse negócio, tá? Que vai morrer, ressuscitar, ou melhor, morrer, reencarnar, na balela, isso aí não existe. Então, quer ver? Ainda tem um pedacinho aqui, ó. Eu quero ler 1 de Pedro 3 agora, tá? Agora vamos voltar um pouquinho atrás, que fala aqui do 19, só para concluir o que eu falei das pessoas do dilúvio, né? Que não obedeceram a Noé e ficaram para trás e foram destruídas, né? Aí fala aqui, ó. Versículo 19, fala, e no Espírito foi e pregou os espíritos que estavam presos, tá? Só para concluir isso aí. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água, né? Então essas pessoas, né, tinham uma barca, entraram, Noé e sua família, os animais foram salvos. Por isso que ele fala aqui. Aí ele fala aqui, ó, aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Olha só, este batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa, porque agora é a sua consciência. Você, lá em Romanos 2, né, vai ser julgado pela consciência. Se você tiver uma consciência suja, acabou, né? Vai ser julgado pelo que você pensa, o que você faz, como você dirige a sua alma, né? O que você alimenta o seu espírito.
Aí vem, essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, né? Que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Tá, até eu falo de Jesus, porque você vê, ele quando ele morre, ele tem uma consciência, mesmo sem o corpo dele. Você acha que a hora que você morre, você não vai ter uma consciência igual Jesus? Se Jesus morre, vai pregar para os mortos, tem uma consciência, né? Fica 3 dias fora do corpo vivo, né? Fazendo o quê? Pregando o evangelho para pessoas que não obedeceram na época de Noé, né? Então, por que esse evangelho? Então, é isso que a gente tem que entender. Porque era necessário essas pessoas também serem salvas. Não era justo, Deus é Deus da justiça, não era justo elas sofrerem uma eternidade com Satanás. Essas almas, elas precisam, né, de um sangue puro, em vez de um sangue de animal, um sangue de Cristo. Então tem gente que fala que não, que isso aí é mentira, que não sei o que, inventa um monte de história para não acreditar no evangelho puro igual esse aqui, né? Jesus é muito simples, Jesus nunca vai confundir vocês. Então tá bem claro que Jesus foi ao mundo dos mortos, pregou sim, né? Tanto que existe também a parte lá, se quiser ler depois, Mateus 27:51, que quando Jesus morreu, quando o véu do santuário se rasgou, né? A terra estremeceu, né? O que acontece? Saíram dos sepulcros muitas pessoas, mas só que eram das pessoas santas também, que ainda não tinha essa oportunidade que nós temos hoje de morrer e esperar a ressurreição, né? No caso, a vinda de Cristo, a ressurreição no paraíso. Hoje nós temos essa oportunidade de esperar, né? Agora, na Santa Jerusalém. Eles estão tendo essa oportunidade porque eles não tinham. Jó não tinha, né? Ninguém que morreu no Velho Testamento tinha essa oportunidade. Agora sim, os santos também saem dos sepulcros, são ressuscitados, né? E vão morar nesse lugar e vão esperar a vinda de Cristo e testemunhar a vinda de Cristo, tá? Então eles não tinham essa oportunidade. Enfim, gente, eu vou parar por aqui, porque eu já tô cansada, vai dar 1 hora, já deu 1 hora, né? Então a gente sabe que a única diferença entre nós e Jesus, no caso, né? Jesus, quando morreu, ele ficou fora do corpo dele, depois recebeu um corpo glorificado. Nós morremos, não recebemos corpo glorificado, mas temos a consciência como Jesus teve. Só que ele, quando ele morre, né? A gente sabe que Jesus é onipresente, é onisciente, é onipotente, é a única coisa que nós não somos. Então, nós não sabemos o que acontece nesse mundo. Só Jesus tem esse poder. Tá? Então, quando Deus fala lá, ó, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, você pode até querer não cair em tentação, mas a carne é fraca, porque você sustenta. Você permite que a alma te dirige. Você não faz ela te obedecer. Né? Em 2 Coríntios 4,16 também fala: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem, olha só, em nosso homem exterior se corrompa, olha só, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, você vai ter uma luta, que é lá em Romanos 7, do 21 e 22, fala: acha então, olha só, então esta lei, em mim quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, ele quer fazer o bem, mas o mal está com ele, ó. Então, no caso, este é o homem o quê? Exterior. Olha só, ele tem a lei de Deus, ó, ele está com a lei dentro dele, ele conhece a lei, mas quando ele quer fazer o bem, ele não consegue, porque o mal está com ele, né? Então, o que adianta ter só a lei, se não tiver o Espírito Santo de Deus te mostrando, te falando? A palavra de Deus, a lei mata, a palavra mata. Agora, quando ela é lida com o Espírito Santo, ela traz vida para você. Então é o Espírito Santo de Deus. Não deixe ninguém ensinar a Bíblia para vocês. Eu não estou aqui ensinando a Bíblia, eu estou falando para vocês. As pessoas mais simples que eu prego são pessoas que não conhecem Bíblia nenhuma. Não permita que ninguém vá falar para você o que aquilo está querendo dizer para você. Não permita. As pessoas usar hebraico, aramaico, sei lá o que, grego. Não permita. Tá? Você conhece Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus vai te mostrar a partir da hora que você ora e fala assim: eu quero entender esse versículo. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você entender. Não deixe ninguém te mostrar o contrário.
Então, tanto que eu vou ter finalizar aqui, ó. Então, o homem exterior, né? Exterior, ele não tem controle. Tanto que falando aqui em Romanos 7, 21, 22. Então, a lei aqui está nele, né? A lei está nele, mas quando ele quer fazer o bem, ele não consegue, né? Ele só faz o mal, né? Então, esse é o homem exterior. Agora vem, porque segundo o homem exterior, né, tem um prazer no quê? Na lei de Deus. Ele fala, eu tenho muito prazer na lei de Deus, mas só isso não basta. Aí ele fala aqui, ó, Romanos 7, 18, 19, fala assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com